Eu não lembro quem foi o autor para dar o devido crédito, mas alguém deu a resposta para isso aí. Se Jesus voltasse hoje, aliás, se Jesus voltasse amanhã, o que eu faria hoje? E ele falou: eu plantaria uma árvore. Eu plantaria uma árvore. Esse plantar uma árvore mostra que o cristão ele precisa continuar fazendo o que ele já faz. Se Jesus voltará amanhã, e você é uma pessoa que já tem comunhão com Deus e já vive de forma santa, você não precisa alterar sua rotina em absolutamente De nada. nada. Se você vive uma vida para glorificar a Deus, você não precisa se preocupar com isso de forma alguma. Agora, se você é uma pessoa que é descompromissada com Deus, o saber que Cristo está voltando, o saber que Deus um dia julgará a humanidade, é algo que de fato precisa fazer você rever não somente as suas atitudes, mas principalmente a sua fé. Porque a gente tem a tendência, e isso na igreja brasileira infelizmente é um problema, de achar que aquilo que eu faço antecede aquilo que eu creio. Né? Isso na Bíblia é colocar a carroça na frente dos bois de forma assim, plena. Porque o que eu faço, na verdade, é determinado por aquilo que eu creio. Por isso, a justificação ela vem antes da santificação. Tá? Eu costumo sempre usar o exemplo, né? Por que nós cristãos não pegamos uma imagem de Buda, criamos um altarzinho de Buda lá num cantinho da nossa casa e fazemos lá a nossa meditação? Porque isso não é nossa fé. Né? Por que nós não circuncidamos os nossos filhos? Porque isso não faz parte da nossa fé. Então, tudo que você faz, especialmente religiosamente falando, né, faz parte daquilo que você crê. Então, se eu creio de fato que Jesus é Senhor sobre toda a criação, inclusive Senhor da minha vida, e eu reconheço e creio nele dessa maneira, então eu vou viver em conformidade com a vontade desse Senhor. Eu fui comprado pelo sangue dele, eu não pertenço mais a mim mesmo, eu sou dele. Porque o que é o Evangelho? O Evangelho é simplesmente o anúncio de que existe um novo rei, existe um novo reino que já está presente, mas que virá brevemente de forma definitiva. E eu então vou me submeter a esse Senhor, a esse novo rei. É engraçado porque Jesus usa a expressão trevas externas quando ele fala dos hipócritas, dos incrédulos, né, das pessoas que serão condenadas. Ele fala que ele usa parábolas, né, e nessas parábolas ele ilustra essas pessoas sendo atiradas, e aí ele usa esse termo, nas trevas externas. A ideia ali é que você está num palácio, dentro desse palácio tudo está iluminado, mas do lado de fora não existe iluminação, está tudo escuro do lado de fora. Só existe luz dentro do palácio. Então o palácio é um lugar onde um rei habita, é um lugar onde os nobres habitam, né? Então se uma pessoa vai ser jogada para fora do palácio, para as trevas que existem do lado de fora, isso fala de um rompimento definitivo de comunhão com aquele rei. Então peraí, eu tenho comunhão com esse rei? Ele é o meu rei. Eu creio nele, eu o recebo dessa forma. A minha vida está lastreada naquilo que esse rei me manda fazer. Ele é senhor da minha vida ou eu sou senhor da minha vida? Ele é senhor da minha vida ou Satanás é o senhor da minha vida, me alimentando e me entorpecendo com o pecado, enquanto eu sou conduzindo, estou sendo conduzido para o abismo? Como é que funciona isso, né? Então, eu recebi a Jesus. Se eu recebi a Jesus, então eu vou viver da forma como Jesus quer que eu viva. Isso geralmente para muitas pessoas é tipo assim, isso é muito difícil, né? Mas nós temos o Espírito Santo, que você recebe no momento em que crê, para te auxiliar. Você é liberto do domínio do pecado. Então, o apóstolo Pedro vai dizer que todo ferramental que você precisa para poder ser caminhar em santidade, né? Você já tem. Então, eu acho que tudo começa com a fé. Então, se alguém está nos ouvindo agora, né, e ainda não crê em Jesus, ainda não recebeu como Senhor, então eu acho que um bom ponto de partida é esse. Porque a gente está falando de cristianismo, né? Os budistas eles têm uma ética, os espíritas têm uma ética, todas as religiões do mundo pregam boas maneiras, pregam uma ética, pregam moral. Mas para a gente isso não é suficiente. Então procurar viver uma vida certinha, isso não é suficiente.
Existe uma regra, uma lei que todos nós descumprimos e através desse descumprimento nós caímos em pecado. É necessário que haja, primeiro, um pagamento de pecado, segundo, um arrependimento desse pecado. Né? Jesus morreu naquela cruz para nos dar salvação eterna. Ele morreu nos substituindo naquela cruz, morrendo a nossa morte para que nós pudéssemos viver uma nova vida com ele. Então, todo aquele que crer em Jesus e o receber como Senhor, recebe esse perdão da dívida, perdão dos pecados, e recebe também essa nova vida que agora é prometida no reino dele, que é uma coisa que já é desfrutada hoje. Portanto, a salvação já é para hoje, não é para depois da morte meramente. Então, aquele que ainda não está firme, precisa se manter firme na sua fé. Precisa procurar viver conformidade com aquilo que a palavra de Deus nos diz. Nós precisamos crer em Jesus Cristo e tê-lo como Senhor da nossa vida. E aí vai se cumprir aquilo que está escrito lá em Apocalipse 19. O Cordeiro os vencerá. Falando dos inimigos dele, falando do mundo, de Satanás, etc. O Cordeiro os vencerá. E vencerão com ele os chamados, os eleitos e os fiéis. Então, se nós cremos em Jesus, estamos seguros. A vida de santidade é uma consequência natural disso. O ladrão da cruz, ele não teve tempo de praticar boas obras. No entanto, por causa da fé que ele manifestou naquele momento, ele foi salvo. Porque o que salva, de fato, é a fé. E a fé somente. Né? Se você crê, então as tuas obras vão manifestar essa sua fé. Agora, se você diz que crê e vive de qualquer jeito, é aquilo que o Tiago falou, né? Você me diz para crer, para mostrar a sua fé sem obras. Mas eu posso mostrar para você a minha fé através das minhas obras. E aí ele complementa, né, falando que a fé sem as obras é morta. Ela não tem poder para salvar ninguém. Então, as obras ou a vida de santidade, só concluindo aqui, ela é uma consequência. Ela é um sintoma de uma fé saudável ou não, se a pessoa vive de qualquer forma. Né? É a marca, né? Se ela tem a marca de Cristo, então ela vai pensar e agir como um verdadeiro cristão. Se ela pensa e age como esse mundo, ela pode dizer que acredita em Deus, ela pode dizer que acredita em Jesus, mas as obras dela negam a fé dela. Tá? É contradizente. E para Deus, as obras é o que haverão de ser julgadas, porque elas manifestam a fé ou a incredulidade do indivíduo. Exatamente.